Na área remota do norte do Império do Dragão Celestial, estava localizado o Castelo de Tianzai. A estrutura erguida na Montanha Nevada tem 100 anos de história. Ele tem uma grande reputação devido ao fato de aceitar apenas mulheres entre seus alunos, e cada uma das que estudam nele é ainda mais bonita do que a anterior. Entre as montanhas, em um canto deserto do Castelo Tianzai, o personagem principal pratica o uso de armas, aprimorando suas habilidades de luta, brandindo sua longa lança. Ele, sofrendo com o cansaço acumulado durante o treinamento, declara que não desistirá por nada. Mesmo que não haja uma gota de sangue caia nele que ele não possa cultivar, ele dá outra investida relâmpago, corta o ar com sua arma e solta exclamações altas, gritando que continuará a dar o seu melhor. Essa força já está se esgotando, e o herói congela, respirando pesadamente e deixando cair gotas de suor do queixo. Com um baque surdo, ele bate com a parte de trás da lança no chão e se apoia nela com todo o seu corpo cansado. Praguejando alto e exalando pesadamente, ele declara que está absolutamente exausto. Cambaleando de exaustão, ele deixa a arma cair no chão, fazendo com que ela faça um barulho alto. De repente, uma silhueta feminina aparece atrás dele e, dirigindo-se ao personagem principal, que caiu de joelhos de cansaço, chama-o de jovem mestre. Tossindo de cansaço, o herói continua a tremer no chão. Uma bela moça, perplexa, pergunta ao personagem principal por que ele está aqui novamente. Declara que só está se machucando, mas o herói tenta acalmá-la chamando-a de irmã Shaolin e diz que ele está bem e que só queria se exercitar um pouco. Mas a garota, cobrindo-o com uma capa quente que trouxe consigo, faz objeções a ele, chamando-o de jovem mestre do castelo. Ela diz que o herói deve cuidar de sua saúde. Depois disso, ela o informa que o senhor do castelo pediu a ela que trouxesse o herói de volta, mas acrescenta que, se o senhor o vir nesse estado, ficará extremamente animado. O herói, em resposta aos comentários de Zio Lion, silenciosamente abaixa a cabeça, apoiando-se em sua lança. A garota suspira pesadamente, com tristeza, pergunta quantas vezes mais terá de falar antes que o herói a ouça. O mesmo se dirige a ela pelo nome, forçando a garota a olhar para ele de forma questionadora. O herói declara que sabe que tentar cultivar quando não tem sangue cai só o prejudica, mas depois convence Zio Lion de que, mesmo nesse caso, ele não desistirá tão facilmente. Em resposta às suas palavras, a garota apenas olha para baixo com cautela, chamando-o novamente de jovem mestre. Mudando de assunto, o herói pede a ela que se apresse e entre, exclamando que o senhor do castelo já está esperando por eles. Mas assim que eles entraram, começaram a olhá-los com altivez de todos os lados. Muitas garotas olhavam para o herói com desprezo, alguém anunciou sua chegada, alguém perguntou sarcasticamente o que ele estava fazendo aqui, e alguém apenas clicou com desprezo, fingindo sincera surpresa. Uma das meninas perguntou por que o senhor do castelo insiste que o herói fique por aqui, chamando-o de lixo. Em resposta, alguém declara que ele está aqui somente por causa de sua tia, pois, de outra forma, segundo a garota, esse lixo nunca teria recebido permissão para entrar aqui. Zio Lion, irritado e com um pouco de tristeza, olha silenciosamente para as meninas que se aglomeram atrás deles, muitas das quais sorriem com desprezo, mas o personagem principal nem sequer olhou para cima, passou silenciosamente por elas, sem prestar atenção aos insultos que lhe faziam. As meninas não desistiram. Uma delas continua a lançar palavras humilhantes contra o personagem principal. Ela o chama de um homem que só sabe se esconder pelas costas. Alguém mais uma vez se permite insultá-lo, chamando-o de lixo, e alguém exclama que o herói é o pior e patético. E, embora não demonstrasse, era seguro dizer que ele se sentia solitário, como se todos no mundo o odiassem e desprezassem. Ele sabe que essas moças o desprezam porque ele é fraco e não sabe cultivar. Ao sentir dezenas de olhares de desprezo, ele percebe que eles o odeiam porque ele é filho do antigo senhor do castelo. O herói percebe que a raiva dirigida a ele é causada pelo fato de ele ter violado a regra secreta de Tianzai, que afirma que um senhor não pode se casar ou ter um filho. O herói sabe que sua mãe não apenas violou essa regra, mas também fugiu com o mesmo homem assim que o deu à luz. Cerrando o punho com toda a sua força devido à raiva e ao sentimento de injustiça, o herói percebe dolorosamente que até hoje não se ouviu falar nada sobre seus pais. De repente, os pensamentos do herói são interrompidos por uma voz familiar. A garota, chamando o herói de Tian Yun, se alegra por ele finalmente estar aqui. O herói se vira e percebe, pela exclamação de alguém, que a Lady Lorde está atrás dele.
A mesma pessoa, olhando atentamente para o herói, apenas lhe pergunta se ele se esgueirou para a rua novamente para se aperfeiçoar na arte marcial. Fica claro que seu nome é Xizi-Yun e que ela é realmente a atual senhora do Castelo Tianzai. Depois de um tempo, Tian-Yun liga para Tia em resposta à pergunta dela, mas Xizi-Yun, genuinamente preocupada com o herói, diz que ele não parece bem e pergunta se está tudo bem com ele. Em resposta à sua preocupação, o herói a convence de que ele está bem. De acordo com as lembranças do portador anterior desse corpo, Xizi-Yun e Tian-Yun não podiam nem pensar que eram parentes de sangue. As lembranças da época em que eles ainda eram crianças deixam claro que, como sua mãe lhe pediu para cuidar dele, Xizi-Yun o protegeu durante todo esse tempo e, mesmo sabendo que ele não seria capaz de cultivar, ela faria de tudo para ajudá-lo e apoiá-lo. Interrompendo novamente o devaneio do herói, o senhor se vira para ele e pergunta no que ele está pensando. Batendo levemente com o dedo indicador na testa de Tian-Yun, ela lhe disse que não o culpava por cultivar, mas pediu que ele se lembrasse do limite. E acrescenta que, se o herói não concordar com isso, ela ficará com raiva dele. Depois de Xizi-Yun repreender o personagem principal, ela, para sua surpresa, entrega-lhe uma caixa vermelha escura coberta com um padrão floral e declara que é para ele. Tian-Yun, surpreso com o presente repentino de sua tia, pergunta a ela o que é. Sem esperar a resposta, ele abre a caixa e a abre. Sem esperar pela resposta, ele abre a caixa e descobre algo sobre um travesseiro amarelo. O herói exclama, chocado, que se trata de uma pílula divina de sangue de dragão, para a surpresa geral das meninas, que estiveram acompanhando o diálogo dos heróis durante todo esse tempo. Tian-Yun percebe que a pílula de sangue do dragão divino é muito cara e valiosa, e o que eles dizem é que ela contém uma grande quantidade de sangue Kai. Ele fica surpreso ao perceber que o senhor pagou um preço alto para obtê-la. Ela, com um semblante completamente incessante, confirma as suposições dele, afirmando que é, e realmente é uma pílula divina, e então pede que o herói a tome. Ela diz que a pílula divina de sangue de dragão aumentará muito a concentração de sangue Kai no corpo de Tian-Yun. O personagem principal tenta fazer objeções à tia, mas ela toca gentilmente a bochecha dele com o dedo e sorri sinceramente, silenciando-o. Ela diz a ele que não aceitará objeções e pede que ele a use e renove seu sangue. Ela diz a ele que não aceitará nenhuma objeção e pede que ele a use e renove seu sangue e, com a mesma sinceridade, diz que isso é tudo o que ela quer para ele. De repente, essa cena comovente é interrompida por uma garota. Ela se curvou educadamente diante de Xizi-Yun e informou que as pessoas do clã dos espíritos do céu já estavam aqui. Em resposta a essa notícia, o herói repete suas palavras com surpresa, como se não acreditasse nelas. Nessas terras, as facções são divididas em 5 níveis. O 5º nível é a nação divina, o 4º é o grande império, o 3º é a propriedade honorável, o 2º é o grande clã e, finalmente, o 1º é o grande castelo. O herói entende que o clã dos espíritos do céu está um nível acima do castelo Tianzai. Pede que ele volte para sua casa, porque ela tem muitas coisas para resolver. Depois disso, ela se afastou do herói e ordenou em voz alta que os outros a seguissem. Assim que a formiga deixou o herói sozinho, ele começou a perceber que o clã Sky Spirit só queria forçar o castelo de Tansai a ceder seus espaços para que ela pudesse se infiltrar nas ruínas antigas. Mas ele percebe amargamente que não é capaz de fazer nada a respeito, pois é muito fraco. O herói, abaixando a cabeça, começa a pensar no que acontecerá se ele restaurar seu sangue Kai. Mas, antes que ele pudesse terminar de pensar, foi chamado em voz alta, sem nem mesmo chamá-lo pelo nome. Tian-Yun, assustado com a rapidez, levantou a cabeça de surpresa. Ele viu 3 homens fortes à sua frente, que claramente não estavam olhando para ele com boas intenções. O cara que estava bem na frente dele perguntou sarcasticamente, chamando-o de jovem mestre, se o herói queria dar a eles uma pílula divina. Ele declara que eles precisam dela para passar para o próximo nível. E, em seguida, o cara sarcasticamente acrescenta que não funcionará com o herói de qualquer maneira, então por que não dar a ele? O herói conhece esse cara. Era um discípulo de fora do castelo Tianzai, Fenqin. Tian-Yun lembra com raiva que esses canalhas entraram descaradamente em seu castelo Tianzai, graças ao clã dos espíritos do céu, para encontrar seus parceiros do Dão. Mas o herói não vai obedecer de imediato. Ele pergunta o que acontecerá se ele não o recusar. Em resposta a isso, Feng Shen se aproxima dele de forma ameaçadora e,
com uma exclamação de surpresa e um sorriso sarcástico, pergunta se ele realmente acha que tem o direito de recusar. Ele pergunta, acusando Tian Yun, por que ele se comporta como uma revista e supõe que isso se deve ao fato de o herói estar sob a proteção do castelo. Sorrindo maliciosamente mais uma vez, Feng Shen chama o herói de lixo, porque até sua própria mãe o abandonou. Incapaz de suportar a insolência do cara, Tian Yun insulta em voz alta, causando-lhe verdadeira raiva. Nesse ímpeto, Feng Shen instantaneamente se lança contra o herói, desejando sua morte. Sem nem mesmo ter tempo de seguir o punho do oponente, Tian Yun recebe um forte golpe na mandíbula, o que só o fez ofegar alto antes de desabar no chão, caindo de cara no chão. O herói nem percebeu como a caixa caiu de suas mãos, abrindo-se com o impacto no chão e fazendo com que a preciosa pílula de sangue de dragão divino rolasse pelo chão. Um dos caras que veio com Feng Shen exclamou em voz alta, chamando a atenção dos outros para o tesouro caído. O herói, exausto, nega o que está acontecendo com horror, mas para seu sofrimento, o cara que acabou de bater nele apenas ri e declara que Tian Yan não precisa dela de qualquer maneira. Com outro sorriso desdenhoso, Feng Shen se aproximou da pílula, com a intenção de tirá-la do herói. Mas, para sua surpresa, o herói gritou para que ele tirasse as mãos dela e agarrou seu pulso. Na pressa da luta, Tian Yun não percebeu que ele mesmo havia tomado e engolido a pílula. Em resposta a isso, Feng Shen ficou ainda mais furioso e perguntou, chocado, como Tian Yun ousou comer sua pílula de sangue do dragão divino e afirmou que iria matar o personagem principal por isso, gritando que forçaria o herói a cuspir a pílula e, junto com seus dois companheiros, correu para Tian Yun, com a intenção de atacar novamente. Mas, diante dos gritos de Feng Shen, o herói apenas declarou que não receberia a pílula mesmo se morresse. E no mesmo momento, estranhos flashes brilharam ao redor do herói, e uma voz desconhecida o parabenizou e anunciou que o jogador Yui Tianyan havia ativado com sucesso a conta do sistema de bombeamento insano. O herói abriu os olhos com todas as suas forças e se perguntou surpreso de onde vinha essa voz e o que havia acontecido. Ele verá como toda a sua comitiva se quebrou em vários pedaços, e os três caras que estavam voando para ele com os punhos congelaram. O herói estava em estado de choque, tentando incessantemente entender o que estava acontecendo. Ele estava perguntando por que essas pessoas que o atacaram estavam agora congeladas no ar, mas, em vez de responder, ele ouviu novamente uma voz vinda do nada, informando-o de que havia recebido 1000 pontos de experiência. Mas o herói não teve tempo de perceber suas palavras, pois, sob as novas felicitações de que o jogador Yui Tianyan aumentou seu nível e atingiu o primeiro estágio de refinamento corporal, ele foi jogado no ar. Mas então, sem sequer fazer uma pausa, a voz soou novamente, notificando o herói de que ele havia aumentado seu nível novamente, já tendo alcançado o segundo estágio de refinamento corporal. Sem entender o que estava acontecendo, Tian Yun continuou fazendo perguntas, tentando descobrir que tipo de sistema de nivelamento maluco e de que tipo de jogador ele estava falando, mas a voz não parava de falar. Ele novamente proclamou que, desta vez, o jogador, tendo aumentado seu nível novamente, já havia alcançado o quinto estágio de refinamento corporal. De repente, um painel apareceu na frente dos olhos do herói e uma faixa de carregamento que se enchia rapidamente, fechando o punho com toda a força. O herói sentiu o poder o preenchendo. Ordenando que os vilões desaparecessem, ele girou e atingiu Feng Shen com toda a sua força no estômago. Seu parceiro, que estava prestes a atacar o personagem principal, apenas pronunciou o nome de seu amigo, que caiu para trás. O rosto de Feng Shen estava contorcido com uma careta de dor, enquanto Tian Yun permanecia ameaçador e seu punho fumegava com o poder que o inundava. Ele olhou surpreso para sua palma, que agora emitia um brilho azul. Seus olhos se iluminaram com a força recém-descoberta, e ele se perguntou com um sorriso entusiasmado: esse é realmente o sistema de bombeamento insano? Feng Shen estava ajoelhado, com a respiração ofegante. Seus amigos estavam atrás dele, em ambos os lados. Ele estava respirando pesadamente e olhando para Yui Tianyuan com horror. Ele perguntou, chocado, se o personagem principal já havia conquistado o quinto nível de refinamento corporal. Ele negou suas próprias palavras, dizendo que não podia ser. Neste mundo, os estágios de cultivo são divididos em 9 estágios. O primeiro é o estágio de aprimoramento do corpo. O segundo é o estágio de aprimoramento do espírito. O terceiro é o estágio de consolidação do núcleo.
O quarto é o estágio de evitar o espírito. O quinto é o estágio da transformação Zen. O sexto é o estágio espiritual do Zen. O sétimo é o estágio do rei espiritual. O oitavo é o estágio do rei sagrado. O nono é o estágio do rei divino. Yu Tianyuan olhou para Feng Shen com desprezo indisfarçável. Ele olhou para ele e o convidou a verificar suas próprias palavras. Mas o herói tinha um único pensamento em sua cabeça. Ele nunca teria pensado que uma pílula de sangue de dragão o ajudaria tanto. Com medo, Feng Shen abaixou a cabeça na frente de Yu Tianyuan e começou a tremer. Ele implorou ao personagem principal que o deixasse ir, dizendo que estava enganado a respeito dele. Continuando a tremer de medo, Feng Shen jurou a Yu Tianyuan que nunca mais ousaria pedir a ele que lhe desse uma pílula. O personagem principal, desfrutando de sua absoluta superioridade sobre o inimigo, ordenou que ele apodrecesse ou se curvasse diante dele. E talvez então ele lhe desse uma chance. Feng Shen ficou vergonhosamente em silêncio e tremia por todo o corpo. Yu Tianyuan, em resposta a isso, suspirou silenciosamente e começou a se afastar dele. Mas, de repente, uma lâmina afiada foi agitada no ar e o rosto do inimigo agora derrotado foi refletido nela. Com uma careta de verdadeira raiva, Feng Shen correu para Yu Tianyuan, com a intenção de se vingar do inimigo que o havia derrotado de forma tão humilhante. Ele correu para ele por trás, reduzindo rapidamente o espaço entre eles, e gritou para que o personagem principal rolasse pelos 4 lados. A lâmina de Feng Shen já havia quase perfurado o corpo de Yu Tianyuan, mas, para a surpresa do inimigo, ele se virou bruscamente e o agarrou pela gola do manto, levantando-o do chão. O personagem principal balançou e derrubou Feng Shen com toda a sua força, pressionando-o contra o chão e fazendo com que o chão se partisse sob seu corpo. Cheio de raiva, Yu Tianyuan gritou para o inimigo, como se perguntasse se ele ainda estava tentando atacá-lo furtivamente. O personagem principal apertou o pulso de Feng Shen com sua mão. Ainda estava segurando uma lâmina na palma da mão, com a qual pretendia atacar Yu Tianyuan. Sem hesitar por um segundo, o protagonista enfiou a arma diretamente no peito de Feng Shen, fazendo-o fazer uma careta de dor e horror. Depois de fazer isso, Yu Tianyuan chutou o corpo mole de seu inimigo, fazendo-o voar uma dúzia de metros. Feng Shen só conseguiu soltar um suspiro lamentável. Um de seus companheiros, que estava de lado em silêncio todo esse tempo, chamou-o pelo nome devido ao horror que o dominava. Yu Tianyuan, ao ver a condição de seu inimigo, de repente pensou que talvez houvesse veneno na ponta da adaga e, para sua surpresa, uma voz vinda do nada falou novamente, parabenizando-o e, dessa vez, afirmando que o personagem principal havia matado com sucesso Feng Shen, um discípulo da seita Espírito Celestial, ganhando assim 300 pontos de experiência e 5 pontos insanos. Sem parar, ele o parabenizou novamente e o informou que Yu Tianyuan haviam adquirido a técnica do Clã das Águias e a técnica da Espada das Penas Caídas, bem como uma pílula de recuperação. Para nova surpresa do personagem principal, uma janela apareceu diante de seus olhos novamente, graças à qual ele pôde ver todas as suas técnicas e outros objetos. As informações adicionais sobre as técnicas indicavam que ambas tinham uma classificação baixa. Yu Tianyuan viram pelo menu translúcido como os companheiros de Feng Shen correram para ajudá-lo, apesar do fato de ele estar morto há muito tempo. A única pergunta em sua mente era: será que eles lhe deram uma recompensa por tê-lo matado? A janela mudou novamente. Agora ela exibia o Et e o próprio Yun, cercado por muitas células. A palavra acima de sua imagem era status, e abaixo, sob a própria janela, estavam suas características. Elas diziam o seguinte: o nome do jogador é o Et Yun. O nível do jogador é o 5º. A experiência do jogador é de 300 pontos em um total de 1000. Os pontos de loucura são 5. A técnica de cultivo do jogador não é. As habilidades do jogador são a técnica do Clã da Águia, a técnica da Espada das Penas Caídas. A habilidade é o modo loucura, nível 1. O Et e Yun olharam para essa janela com surpresa e só se perguntaram se era isso mesmo. Ele, ao pensar nisso, exclamou imediatamente que essas características pareciam ser de algum tipo de jogo. Percebeu imediatamente que, para um jogador, isso é óbvio. A voz anunciou novamente novas informações. Ele novamente parabenizou o jogador Et e Yun pela ativação bem-sucedida do personagem e acrescentou que ele receberia uma caixa de presentes para novatos. Imediatamente depois disso, a voz perguntou ao personagem principal se ele queria abri-la.
Yui Tianyuan olhou com confiança para a janela e também expressou sua concordância. Em resposta a isso, a voz anunciou que o personagem principal recebe um cartão de experiência 10 vezes maior, que, no entanto, só será válido por 1 hora, 2 pílulas reguladoras e uma caixa de presentes para um iniciante do 5º nível. Yui Tianyuan percebeu que seu corpo não tem nenhuma habilidade de cultivo, portanto, o sistema de aumento de nível que apareceu o ajudará muito. A janela emitiu um som alto, e o personagem principal percebeu que, se ele aumentasse seu nível, poderia ser capaz de se tornar um líder, se tornaria insanamente forte. Entretanto, depois disso, ele imediatamente fez a pergunta: em que tipo de modo de loucura é esse? Sem pensar 2 vezes, ele pressionou o dedo na janela, bem no botão que diz modo loucura. Em resposta a isso, a voz começou a explicar o mecanismo desse modo. Ele explicou que o modo de loucura pode duplicar qualquer efeito, incluindo alquimia, ingestão de poções, ataque, cultivo, ganho de experiência e muito mais. O personagem principal perguntou se tudo poderia ser duplicado com força, e esse é apenas o 1º nível. Ele exclamou que essa era apenas uma habilidade divina. Youwei e Yon sorriram amplamente e disseram que o efeito de cultivar e tomar a poção poderia ser surpreendente. Com isso, o personagem principal percebeu que tomar uma pílula seria considerado como tomar 2 pílulas. Mas então Youwei e Yon se contorceram e ele se forçou a parar em seu próprio raciocínio. Ele viu uma mensagem na janela dizendo que o modo loucura absorve 1 ponto de loucura a cada minuto. Ele olhou para seu número novamente. Ele só tem 5 pontos de loucura. O personagem principal jurou e disse novamente que o modo de loucura lhe tiraria 1 ponto a cada minuto. Ele disse que agora só tem 5 pontos de insanidade e que tudo isso desaparecerá se ele piscar os olhos. Respirando pesadamente, ele concluiu que a recompensa por matar Feng Shen era muito baixa para ele. Interrompendo os pensamentos de Yu Tianyuan, os gritos lamentosos dos companheiros de Feng Shen ressoaram por toda a praça, que repetidamente ecoaram seu nome, até que finalmente um de seus companheiros proclamou, tremendo todo, que ele estava morto. Ele se virou para Yui Tianyuan, que estava em silêncio ao lado, e enquanto seu rosto estava distorcido por uma raiva insuportável, ele gritou que foi o personagem principal que o matou. Mas Yui Tianyuan estava frio. Ele olhou com desprezo e calma para o camarada Feng Shen e perguntou se ele o havia matado. O protagonista disse que, se ele não o tivesse atacado com uma lâmina, o resultado teria sido completamente diferente e Feng Shen estaria vivo. De repente, interrompendo a conversa, ouviram-se passos. E uma voz feminina perguntou em voz alta o que estava acontecendo aqui. Yui Tianyuan se virou e percebeu que era sua tia Shizu Yun. As garotas que vieram com ela encontraram um corpo caído na praça 1 segundo depois e exclamaram em choque que alguém havia morrido. O Sr. Shizu Yun permaneceu em silêncio e olhou para baixo com raiva. Feng Shen estava deitado sem vida no chão com uma faca enfiada no peito. De repente, uma voz de homem se dirigiu à tia Yui Tianyuan, chamando-a de Senhor da Sopa, e perguntou o que estava acontecendo aqui. E viu a pessoa que se dirigiu a ela. Essa pessoa acabou sendo um discípulo da seita do Espírito Celestial, Feng Yun. Ao lado dele estava outro homem, o segundo ancião da seita do Espírito Celestial, Zhao Wolong. As moças reunidas na praça abriram caminho para eles. O Sr. Shizu Yun só se dirigiu a um deles, o ancião Zhao Wolong. Mas assim que se aproximaram do local em que todos estavam reunidos, o discípulo Feng Yun ficou horrorizado com a imagem que viu. Ele correu para o corpo sem vida e chamou Feng Shen pelo nome. Ele se curvou sobre ele e se dirigiu a ele com raiva, chamando-o de irmão, repetindo que ele havia sido morto. Depois, com raiva indisfarçável, ele se voltou para Yui Tianyuan e exclamou que havia matado seu irmão. Mas, ignorando a dor de Feng Yun, o protagonista lhe disse friamente que o pessoal deles queria pegar sua preciosa pílula de sangue de dragão e que ele apenas os rejeitou. Em resposta às suas palavras, um dos camaradas de Feng Shen, que atacou Yui Tianyuan e tentou tomar a pílula dele, exclamou que eles não haviam roubado nada do protagonista e que tudo não passava de uma armadilha. Ele afirmou que eles estavam apenas passeando e Yui Tianyuan os espancou. Seu amigo o pegou e começou a confirmar suas palavras, dizendo que tudo foi assim, e que eles apenas decidiram dar um passeio, e o personagem principal supostamente disse que esse era seu território, e o primeiro acabou atacando-os. Ele não parou e continuou dizendo que, antes que eles percebessem tudo, Yui Tianyuan atacou Feng Shen.
As palavras desses dois convenceram o ancião Zhao Huilong. Ele cerrou os dentes e perguntou, surpreso, como os discípulos podiam decidir por algo tão baixo. Ele se virou para Shizuion e exigiu que ela se preocupasse em encontrar uma explicação para isso. Seu rosto assumiu um ar ameaçador e desapontado e ele disse que somente os melhores alunos podiam entrar no palácio. Zhao Agao afirmou que eles queriam continuar o relacionamento entre suas famílias. O ancião admitiu que não esperava que nenhum de seus alunos se machucasse apenas andando pelos terrenos do castelo, e se dirigiu a Shizuion. Zhao Huilong perguntou a ela se o senhor realmente queria destruir o relacionamento existente. Ofendido por suas declarações, Shizuion forçou ameaçadoramente a se explicar, perguntando o que ele estava insinuando. Interrompendo a conversa, Feng Yun gritou, apontando para Yue Tianyun que ele havia matado seu irmão e, portanto, exigiu um duelo mortal entre os dois. O elder Zhao Huilong, respirando pesadamente, disse que essa era uma petição justa. Ele afirmou que seus alunos não haviam violado as regras do castelo Tianzai, apontando para Yue Tianyun. Disse que ele os havia ferido e também matado Feng Shen. Ajeitando o bigode e olhando para todos com desprezo, ele acrescentou que não se deve fechar os olhos para isso e se ofereceu para resolver o problema com a ajuda de uma luta justa na arena. Zhao Huilong disse que, seja uma derrota ou uma vitória, a decisão será tomada com base nos resultados da partida. Shizuion se juntou à conversa dos anciãos, defendendo Yue Tianyun. Ela afirmou que o personagem principal não faz parte da equipe de seleção, portanto a seita do Espírito Celestial precisa escolher outro discípulo. Mas Zhao Huilong ficou furioso. Ele se voltou para o senhor, dizendo que não se importava se Yue Tianyun era membro ou não. Ele anunciou que a questão era que ele havia desafiado a autoridade da seita espiritual celestial para um duelo. O ancião se abaixou ameaçadoramente e, exalando pesadamente, perguntou se eles realmente queriam provocar uma deterioração da situação. Mas Shizuion insistiu por conta própria e não iria recuar. Ela afirmou que se recusava e que eles poderiam escolher qualquer aluno, exceto ele. Yue Tianyun ouviu as vozes atrás dele novamente. Muitas garotas começaram a insultá-lo novamente. Uma delas disse que ele, Tianyan, era um lixo com falta de Kai em seu sangue. Alguém disse que o personagem principal morreria rapidamente em uma luta e que o castelo Tianzai cairia. A terceira voz confirmou as palavras anteriores, dizendo que tudo estava certo e que ele era um péssimo perdedor. Ele apenas fazia muito barulho. Mas todos eles decidiram que toda essa situação terminaria mal para o Castelo Celestial. O personagem principal os ouviu, mas não disse uma palavra. Então Yue Tianyan era o filho do senhor anterior. Ele continuou a dizer isso sarcasticamente. Supostamente, há rumores de que o personagem principal não tem energia sanguínea suficiente e que ele pode morrer a qualquer momento. O ancião da seita do Espírito Celestial acrescentou que não era de se admirar que o mestre do Castelo Celestial não quisesse que ele participasse do duelo. Ele olhou para Yue Tianyan e disse que, mesmo que ele seja uma escória e não possua Kai, e que essa batalha seja apenas uma perda de tempo, agora o personagem principal é o homem que matou seu discípulo e desafiou sua autoridade. Zhao Huilong disse que, caso contrário, eles não teriam tais laços no futuro. Com raiva, Yue Tianyun cerrou os punhos, mas, para a surpresa de todas as pessoas ao redor, Shizuion atingiu o ancião do Espírito Celestial, deixando um tapa em seu rosto. Zhao Huilong não conseguiu suportar o golpe do senhor e caiu quase no chão, e somente o fato de seus discípulos o terem levantado permitiu que ele ficasse de pé. Segurando sua bochecha queimada, ele gritou com a sopa e a perplexidade de Shizuion, perguntando o que ela estava fazendo, e ela estava realmente procurando uma guerra por causa desse tolo? Mas as palavras de Zhao Huilong não confundiram o senhor de forma alguma. Ela olhou para ele de forma ameaçadora e disse que a palavra não é um pardal. Se ela cair, você não a pegará. Ela perguntou ao ancião do Espírito Celestial se Zhao Huilong tinha ouvido essa expressão. Shizuion lhe perguntou se Tianyun é uma não-entidade. Então aqueles três deitados no chão são ainda piores do que não-entidades? Zhao Huilong se levantou e baixou o olhar ameaçadoramente. Ele garantiu a Shizuion que ela havia cometido um grande erro. Ele disse a ela que esse tapa foi desrespeitoso com ele e seu clã. O ancião da seita do Espírito Celestial, parando seus discípulos furiosos, perguntou ao senhor se ele estava errado. Então, por que ela não queria que Yue Tianyun lutasse? Com raiva, Zhao Huilong disse que não queria problemas para ele.
mas que ele havia matado o homem deles, e portanto, deveria ser responsável por suas ações e consequências. Shizu Yan o encarou com raiva. O senhor disse que ela tinha certeza de que Yui Tianyan nunca teria atacado sem um motivo, e toda essa situação aconteceu apenas por causa de seus alunos ladrões. E depois disso, ela ameaçou que, se eles ainda culparem Tianyan, então que não esperem que ela seja educada com eles. Yui Tianyan ficou chocado com a luz que envolvia sua tia Shizu Yan. Ele percebeu que aquela era a aura de uma pessoa forte no estágio de condensação Zen. No mesmo momento, as garotas que estavam atrás deles começaram a desembainhar suas espadas e a sorrir para os membros da seita do Espírito Celestial, prontas para a batalha, mas os discípulos da seita não ficaram parados ali. Com um sorriso indelicado, eles também sacaram as armas de suas bainhas, com a intenção de atacar, mas, para a surpresa de todos, Yui Tianyan se manifestou. Ele proclamou em voz alta que aceitava o desafio e que lutaria em nome do Castelo Celestial. Todas as pessoas que o cercavam soltaram exclamações de surpresa e até mesmo as meninas que o insultaram mais de uma vez ficaram chocadas com o que ouviram. Um momento depois, a mesma voz soou novamente, notificando Yui Tianyan de uma nova tarefa. Consistia no fato de que o personagem principal tinha que derrotar um discípulo da seita do Espírito Celestial e levar o Castelo Celestial à vitória. Yui Tianyan não entendeu essa mensagem. Ele se perguntou, o que significa vencer? Essa é uma missão secundária? Mas, exalando profundamente e assumindo um ar ameaçador, ele declarou que essa tarefa era ordenada. A janela reapareceu acima de Yui Tianyan, e uma voz vinda do nada anunciou em alto e bom som que a recompensa por completar a missão traria ao protagonista 10.000 pontos de experiência, 200 de ouro e uma armadura celestial no valor de uma unidade de armadura. Silhuetas de prêmios apareceram no ar diante dos olhos de Yui Tianyan, que acabará de ouvir uma voz misteriosa. À sua frente, flutuavam a armadura celestial de Deus e 200 unidades de experiência, ambas brilhando com uma luz azul intensa. O personagem principal olhou para elas com fascinação e disse que essa generosa recompensa era realmente boa. Tudo o que Yui Tianyan receberá ao concluir a tarefa será muito útil, principalmente, como o personagem principal notou, a experiência será útil. Mas um segundo depois, ele notou um detalhe. Yui Tianyan percebeu que a arma parecia de nível bastante baixo para ele. Neste mundo, as armas e os tesouros também são divididos por qualidade. Há 5 categorias de armas. A primeira classe inclui armas do tipo comum. O segundo tipo de arma é uma relíquia. A terceira classe inclui armas do tipo sagrado. A quarta classe inclui armas do tipo espiritual. E, finalmente, uma arma do tipo artefato pertence à quinta classe. Yui Tianyan, depois de pensar bem, decidiu que essa era apenas uma missão inicial, portanto, ele não podia esperar muito. Ele estreitou os olhos, olhando para algum lugar no vazio. Zhao Weilong riu maldosamente e exclamou sarcasticamente que era muito bom e, como o personagem principal concordou com um duelo, o senhor do castelo de Shizuyu não deveria ter absolutamente nenhuma reclamação contra ele. Preocupado com a ação de Yui Tianyan, sua tia se dirigiu a ele pelo nome e pediu muito seriamente que ele não falasse bobagem. Atrás dela, as meninas preocupadas permaneciam em silêncio. O personagem principal, a princípio, ficou em silêncio, ouvindo as dúvidas de Xu Shuyun, mas depois, com um suspiro pesado, ele falou. Ele pediu a ela, chamando-a de tia, que o deixasse fazer isso e participar do duelo. O protagonista disse que, se ele não conseguisse resolver esse problema sozinho, não seria digno de ser protegido por sua própria tia. Seus olhos se iluminaram com confiança e determinação quando Yui Tianyan prometeu que ele lutaria nesse duelo e traria a vitória para o grande castelo Tianzai. Ele olhou para o céu e um vento forte o atingiu no rosto, dispersando seu desejo. As pessoas ao redor olharam para ele em silêncio, mas ficaram chocadas quando a senhora do castelo de Tianzai Shizuyun suspirou e disse com seus lábios rosados que assim fosse e que Yui Tianyan os representaria no duelo. O ancião da seita do Espírito Celestial, Zhao Weilong, encontrou seu olhar resoluto e ameaçador com apenas um sorriso malicioso. Ele disse que, nesse caso, eles se encontrariam em 2 semanas e decidiriam na arena quem é digno de viver e quem está destinado a morrer. Yui Tianyan disse que concordava com essas condições, mas colocou um porém. O personagem principal afirmou que o restante da batalha deveria ser conduzido de acordo com as regras padrão e nada mais. Em pé,
Frente a frente, eles se olharam com raiva. Zhao Wolong afirmou que as regras padrão seriam naturalmente levadas em consideração. Ele acrescentou que eles guardavam rancor contra eles e que agora somente a batalha deles seria mortal. O ancião da seita do Espírito Celestial apenas olhou ameaçadoramente para Yu Tianyun e, virando-se abruptamente, proclamou em voz alta para todos os seus discípulos, que estavam ao seu lado por todos os lados, que eles estavam indo embora. Yu Tianyun não percebeu que um dos discípulos de Zhao Wolong veio por trás dele e o atingiu com o cotovelo com toda a força na cabeça. Ele o encarou e ordenou que o personagem principal preparasse um caixão para si mesmo e aguardasse sua própria morte. Apenas passos suaves ecoaram pela praça enquanto as pessoas do clã dos espíritos do céu se afastavam do castelo Tianzai. Seguindo-as com o olhar, Shizuyun disse que já era o suficiente e ordenou que as moças, que estavam na praça durante todo esse tempo, voltassem aos seus afazeres sem demora. As mesmas, em resposta, fizeram uma reverência educada à senhora do castelo e obedeceram, dirigindo-se a ela por status. Mas as moças, saindo rapidamente da praça deserta, continuaram a rir e a insultar Yu Tianyun. Elas disseram que ele havia criado um problema do nada. E agora o lugar de todo o castelo Tianzai nas ruínas ancestrais dependeria dessa batalha. Alguém pegou uma das garotas, dizendo que o personagem principal é realmente inútil, mas ele ainda concordou com o duelo. Alguém apontou apropriadamente que, mesmo se aceitarmos o fato de que Yu Tianyun de alguma forma conseguiu matar Feng Shen, seu irmão, Feng Yun, está em um nível completamente diferente. O personagem principal foi deixado sozinho com Shizuyun em um templo vazio. O Lorde do Castelo Tianzai voltou-se para ele e o confortou calorosamente, dizendo que quando chegasse a hora, não precisaria se forçar. Ela lhe garantiu que não seria nada demais, mesmo que ele perdesse para o oponente. Shizuyun acrescentou que tudo o que é importante para ela é que Yu Tianyun permaneça vivo, e que ela será capaz de descobrir todo o resto por conta própria. Mas, apesar de seus temores, o personagem principal apenas sorriu de forma brincalhona. Ele olhou diretamente nos olhos do senhor do castelo Tianzai e perguntou se ela acreditava nele. Shizuyun se virou para ele sem entender e olhou para ele. Mas, um segundo depois, ela exalou pesadamente, franzindo a testa, e disse fervorosamente que, é claro que ela acreditava nele. Ela se agarrou a ele, olhando gentilmente em seus olhos e disse que Yu Tianyun deveria se certificar de que ele não se machucaria. O protagonista não pôde deixar de sorrir com a preocupação de sua tia e a acalmou gentilmente para que ela não se preocupasse, e ele definitivamente venceria esse duelo. Ele sorriu tão sinceramente quanto seu orgulho lhe permitiu e, com uma pitada de tristeza e algum tipo de cansaço, disse que, mesmo que morra na próxima batalha, o protagonista não pretende mais se prostrar. Yu Tianyun ancorou e pediu a Shizuyun que o deixasse ser teimoso, pelo menos dessa vez. O personagem principal arregalou os olhos e olhou para o senhor do castelo Tianzai. Yu Tianyun disse que não queria que sua tia fosse julgada por causa de seu ato. O personagem principal disse que não queria que ninguém a machucasse novamente. Em resposta às suas palavras francas e calorosas, as bochechas de Shizuyun desabrocharam em seu rosto, e suas bochechas ficaram rosadas. A tia ficou comovida com as palavras de Yu Tianyun, tanto que as lágrimas brilharam em suas bochechas escarlates. Ela abaixou a cabeça de forma comovente e, cobrindo a boca com a mão, chamou o personagem principal de bobo e perguntou sobre o que ele estava falando. Em resposta às palavras dela, Yu Tianyun tocou gentilmente a bochecha de sua tia e enxugou a lágrima quente que escorria rapidamente. Para a surpresa do senhor do castelo de Tianzai, o personagem principal perguntou o que ela queria dizer ao chamá-lo de bebê. Ele afirmou que Shizuyun não é muito mais velho do que ele. Yu Tianyun sorriu sinceramente e exclamou que era apropriado para ele chamá-la de irmã mais velha. Mas, em resposta à sua ternura, a senhora do castelo Tianzai ficou envergonhada e irritada e o atacou com os punhos. Ela bateu na cabeça de Yu Tianyun e proclamou em alto e bom som que ele ainda era um bruto. O personagem principal se encontra em sua casa no castelo de Tianzai. Yu Tianyun estava sentado em seu quarto, sozinho, e até mesmo as venezianas das janelas bloqueavam a luz do sol que tentava insistentemente entrar em seu quarto. Ele estava sentado em sua cama e pensando em voz alta que, se pensarmos bem, o personagem principal já recebeu uma sacola com presentes do 5º nível, mas ainda não a abriu. Ele ficou curioso e decidiu ver como as coisas boas poderiam lhe cair nas mãos. Com um som familiar,
janelas azuis translúcidas com texto apareceram novamente na frente dos olhos de Yu e Tianyan, e a voz parabenizou o personagem principal novamente. Ele anunciou que Yu e Tianyan havia ativado a função de loteria. A voz também disse que o personagem principal recebeu 3 pílulas de recuperação e 2 novas habilidades. A primeira era a técnica de absorção da grande estrela e a segunda era o deus do norte do mundo inferior. Além disso, ele também recebeu uma bolsa de presentes do 11º nível. Yu e Tianyan exclamou com entusiasmo que esse era um começo muito bom. Ele recitou os nomes das novas habilidades novamente, ou seja, a técnica de absorção da grande estrela e o deus do norte do submundo. O personagem principal olhou para sua recompensa com surpresa e não entendeu se realmente havia conseguido todas essas incríveis habilidades de combate apenas por ter alcançado o 5º nível. Depois de examinar suas técnicas adquiridas nas janelas que apareceram, ele anunciou que mal podia esperar para descobrir quais habilidades poderia obter no futuro. Depois disso, Yu Retanho acrescentou que queria saber do que se tratava a loteria. Ao pressionar o dedo no botão correspondente que apareceu à sua frente, ele ativou a loteria. Um disco com vários compartimentos apareceu à sua frente em um piscar de olhos. Esses compartimentos continham inscrições de coisas como habilidades divinas, técnicas de cultivo, consumíveis, materiais comuns, acessórios, armas e equipamentos, habilidades e, finalmente, sorte. Chocado com uma visão tão incomum, Yu e Tianyan só conseguiu emitir um som de surpresa. Depois de dar outra olhada no anel, ele começou a raciocinar. O personagem principal notou que os consumíveis têm muitos espaços, enquanto as habilidades e técnicas de cultivo têm apenas alguns. Ele notou sutilmente isso em comparação com as outras categorias. As habilidades divinas são as que têm menos espaços. Depois de pensar sobre isso e fazer os cálculos apropriados, Yu e Tianyan concluiu que, ao que parece, a proporção para conseguir o que você quer é de 1 em 10.000. O personagem principal afirmou com confiança que precisaria de muita sorte, mas assim que Yu e Tianyan pressionou o botão novamente, a janela voltou a aparecer no ar. Uma voz alta anunciou que, devido ao fato de o personagem principal ter aberto a loteria pela primeira vez, ele teria até 3 chances gratuitas de jogar. Sem pensar por um segundo, Yu e Tianyan concorda em voz alta com as condições da voz e puxa sua mão. Um som ensurdecedor é ouvido no ar e uma voz anuncia que a roda da loteria foi ativada. A roda começa a girar em uma velocidade desumana, fazendo com que os símbolos localizados em seu quadrado pisquem insanamente rápido diante dos olhos de Yu e Tianyan. Mas o personagem principal nem sequer pensou em desviar o olhar. A única coisa que Yu e Tianyan fez foi respirar pesadamente, dizendo sempre a mesma coisa. Ele sussurrou sobre o que queria mais do que qualquer outra coisa no mundo, uma habilidade divina. A tensão causada pela rápida rotação da roda da loteria forçou o personagem principal a apertar os 2 punhos com toda a força. Yu e Tianyan estava tremendo de impaciência e continuava falando, pedindo algo que lhe desse uma habilidade divina. Finalmente, a roda da loteria parou, mas o personagem principal não tinha nenhuma habilidade divina. Yu e Tianyan só deixou cair uma arma. Mas, apesar de não ter conseguido o que tanto queria, o personagem principal ainda estava incrivelmente feliz. Ele exclamou com entusiasmo, apreciando o fato de ter pelo menos uma arma. A voz notificou Yu Tianyan novamente, parabenizando-o e dizendo que ele havia conseguido uma arma. Luvas de gelo no mesmo instante, uma silhueta de manoplas de aço com pontas como lâminas de gelo apareceu no ar, brilhando com uma luz azul intensa. Yu e Tianyan olhou para sua nova arma com surpresa e perguntou se essas eram as luvas de gelo e se eram luvas. O personagem principal começou a ler a descrição do objeto exibida em uma janela azul translúcida. Logo acima da imagem das manoplas de gelo, há uma nota explicando qual é o atributo do ataque de gelo, ou seja, que ele reduz a velocidade dos inimigos. No entanto, sob a janela com a imagem da arma, havia uma inscrição informando que esse item tem a qualidade normal e que pode ser melhorado. Abaixo, uma habilidade especial foi mencionada em uma janela separada. Ela dizia que o jogador pode usar pontos de loucura, congelando assim qualquer coisa em um raio de 100 metros, e nesse caso, essa arma reduzirá a velocidade de todos que estiverem sob esse efeito. Yu Tianyan admirou todas essas informações detalhadas na janela. Ele declarou com entusiasmo que a redução de velocidade era um ótimo efeito e que era uma pena que esse item tivesse apenas a qualidade normal.
mas o personagem principal percebeu imediatamente que eles poderiam ser melhorados, então decidiu deixá-los para depois. Pegando as luvas de gelo recém-descobertas em suas mãos, Yui Tianyuan decidiu resumir o que ele tinha no final. Clicando novamente na janela azul translúcida, ele começou a raciocinar. O personagem principal disse que os óculos são necessários para melhorar. Yui Tianyuan percebeu com alegria que isso era bom, pois ele poderia ganhar facilmente a experiência necessária para isso. Tocar no personagem principal abriu uma nova janela na frente dele com todas as suas estatísticas. À sua frente, havia o seguinte: o nome do jogador era Yui Tianyuan. O nível do jogador era o 5º, ou seja, o 5º estágio de aprimoramento corporal. O número de pontos de loucura era 5. A técnica de cultivo era a arte do deus do norte do mundo inferior, cujo nível espiritual ou posse era de 0 pontos em 1000. As habilidades do herói são a técnica de absorção da grande estrela, cujo nível espiritual ou posse era de 0 pontos em 1000. As armas do jogador são as manoplas de gelo, cuja qualidade era comum e a posse era de 0 pontos em um total de 1000. As habilidades divinas do jogador são o modo loucura, que requer 10.000 pontos de loucura para ser aprimorado. O último ponto chocou Yui Tianyuan incrivelmente. Ele perguntou, surpreso, se esse modo estava exigindo 10.000 pontos de loucura. Pontos. O personagem principal começou a argumentar em voz alta e disse que só ganhou 5 pontos por matar Fenkin. Ele se perguntou se seria possível que ele só ganhasse pontos matando outras pessoas. Expirando pesadamente, ele apenas disse, desanimado, que isso era realmente uma loucura e que era simplesmente impossível. Mas depois disso, seu antigo entusiasmo voltou e ele decidiu que talvez devesse jogar na loteria novamente. Mas assim que tentou se decidir, uma voz vinda do nada acompanhou seu discurso com uma nova janela azul. Anunciou que a roda da loteria exige até 1000 pontos de loucura para um jogo. Yui Tianyuan ficou horrorizado com essa notícia. Ele, como se não estivesse acreditando no que tinha ouvido, repetiu a soma de 1000 pontos novamente. Depois de moderar seu ardor e se acalmar, o personagem principal inclinou a cabeça e exalou pesadamente. Yui Tianyuan decidiu que deveria ser assim e, por enquanto, ele esqueceria o assunto. O personagem principal começou a raciocinar novamente. Yui Tianyuan percebeu que Feng Yun está no 17º nível de aprimoramento corporal, que é mais alto do que o estágio em que o personagem principal está por 2 unidades inteiras, e a silhueta ameaçadora de seu futuro oponente apareceu na frente dos olhos de Yui Tianyuan. O personagem principal entendeu firmemente que só precisava se concentrar em aumentar seu nível. Yui Tianyuan abaixou as sobrancelhas com confiança e proclamou que seria então que ele definitivamente conquistaria uma vitória absoluta no próximo duelo. A luz da lua se filtrava pelas persianas das janelas do quarto de Yui Tianyuan, caindo sobre seu corpo enquanto ele se sentava de pernas cruzadas no chão em silêncio. Não havia nada além de confiança e determinação em seus olhos. Em um piscar de olhos, ele estava no telhado do templo e, escondido atrás da escuridão da noite, foi empurrado para algum lugar alto. O personagem principal fez isso de forma tão rápida e imperceptível que a garota com uma lanterna que patrulhava a rua abaixo nem sequer prestou atenção nele. Com força e velocidade insanas, Yoh-Retan se empurrou das bordas das rochas. Depois de cortar o ar com seus saltos, o personagem principal finalmente aterrissou com firmeza e com um som alto no chão. Ele olhou em volta com confiança e de forma brincalhona e anunciou que já deveria começar. Tianyuan, que estava segurando perigosamente sua fiel lança, começou a ser cercado por dezenas de lobos brancos como a neve, cada um deles com 2 olhos vermelhos cheios de raiva e loucura bestiais. Yui Tianyuan estava no meio de um deserto gelado, cercado por dezenas de lobos selvagens da neve, cujas peles mal eram visíveis contra o fundo das montanhas ao redor, e os olhos vermelhos expressavam apenas fome animal. Somente esses flashes permitiram que o personagem principal entendesse onde estavam seus inimigos nessa noite escura como breu. Yui Tianyuan se levantou com confiança e percebeu que fazia muito tempo que ele não vinha aqui. O personagem principal sabia que, a julgar por suas memórias, ele não tinha visto esse lugar pela primeira vez. Yui Tianyuan olhou cautelosamente ao redor, analisando a situação, e disse que o verdadeiro dono desse corpo queria pegar emprestada a essência do lobo e melhorar seu sangue, mas ele estava muito fraco e quase morreu.
De repente, um dos lobos brancos da neve jogou o focinho e, abrindo a boca cheia de dentes afiados, uivou para o personagem principal. Os olhos da fera brilhavam muito na escuridão. Mas Yu Tianyan não foi pego de surpresa e disse que, desta vez, tudo seria diferente. No mesmo momento, o lobo selvagem saiu de seu próprio lugar e, rosnando de forma ensurdecedora e agressiva, correu para o personagem principal. Ele correu tão rápido, empurrando com suas patas finas, mais musculosas, com garras afiadas, que o chão congelado, coberto de gelo e neve, desmoronou sob ele, espalhando migalhas frias ao vento. Yu Tianyan estava pronto para lutar contra a fera. Então, rapidamente tomando uma posição, ele balançou sua longa lança com um grito de guerra ensurdecedor e atingiu o lobo na mandíbula. Mas antes que o personagem principal pudesse recuperar o fôlego, o resto da matilha de lobos correu para Yu Tianyan, liberando garras afiadas e expondo longas presas. O personagem principal predeterminou isso e, com um clique insatisfeito, disse desapontado que eles estavam atacando por trás. Yu Tianyan balançou sua arma fina e leve novamente, dessa vez acertando 2 lobos selvagens da neve nos focinhos de uma só vez. Entretanto, dessa vez, em vez de deixar as feras caírem no chão, o protagonista decidiu aproveitar a oportunidade para aplicar sua técnica recém-adquirida. Yu Tianyan correu até o lobo e, balançando a mão, pronunciou o nome de, a saber, a técnica da garra de águia. Assim que o personagem principal agarrou o lobo da neve pelo pelo, ele ficou instantaneamente petrificado e congelou no ar, sem nem mesmo conseguir resistir. Ele estava tremendo, mas não havia nada que pudesse fazer. Admirado com suas novas habilidades, Yu Tianyan deu uma risadinha e exclamou que a garra de águia era simplesmente incrível. E, depois disso, como se estivesse sendo educado e se dirigindo a um animal furioso, o personagem principal pediu ao lobo que o deixasse tentar outra coisa nele. É claro, sem esperar pelo consentimento do monstro da neve selvagem. Yu Tianyan gritou, prestes a aplicar outra técnica que havia recebido recentemente. Ele se abaixou e, permitindo que uma rajada de força bagunçasse seus cabelos e um relâmpago vermelho brilhante brilhasse em seus olhos confiantes, ele pronunciou o nome de sua segunda habilidade, a técnica de absorção estelar. No mesmo momento, Yu Tianyan e o lobo da neve, que ele estava segurando pelo pelo branco da neve, foram cercados por um relâmpago vermelho brilhante, que entrou em espiral diretamente nas costas da fera atingida. Os olhos do personagem principal se iluminaram com o incrível poder que o dominava. Ele se sacudiu e gritou e, imediatamente, como se estivesse sob comando, uma nova janela azul apareceu, acompanhada por uma voz familiar vinda do nada. Uma voz misteriosa anunciou que Yu Tianyan havia ganhado 1 ponto de experiência, depois continuou dizendo que ele já havia ganhado 2 pontos de experiência, depois 3 pontos de experiência. Segurando o enfraquecido animal selvagem louco pela garganta, as mãos do personagem principal apertaram a fera quase viva com toda a sua força. Brilhava com a energia que fluía para ele. Mas a voz não parava. Ele já havia dito que Yu Retan tinha ganhado 12 pontos de experiência, depois 13 pontos de experiência. Os músculos dos pulsos do protagonista ficaram tão tensos que Yu Retan começou a tremer por todo o corpo. E na janela, os números continuavam mudando e mudando incrivelmente rápido. Já foram obtidos 36 pontos de experiência, agora são 37 pontos de experiência. Finalmente, o lobo selvagem da neve soltou seu último suspiro e seu corpo ficou mole. E uma careta de choque e impotência congelou para sempre em seu focinho. E, no mesmo momento, uma voz anunciou, parabenizando Yu Tianyan por ter conseguido matar o lobo da neve. Ele acrescentou que, graças a isso, o personagem principal recebeu 50 pontos de experiência e 3 pontos de loucura. O personagem principal, sem cerimônia, jogou o corpo sem vida da fera anteriormente incrivelmente perigosa no chão e olhou para a palma da mão com certo choque e preocupação, maravilhado com a nova força que havia recebido recentemente. Yu Tianyan disse que isso era o que ele esperava da técnica de absorção de estrelas. Ele confirmou suas próprias suposições e disse que a técnica devora o Kai de outra pessoa e, ao mesmo tempo, dá experiência ao personagem principal. Mas um certo medo de seu novo e incrível poder, capaz de tirar a vida de outra pessoa, foi substituído, após um momento, por um entusiasmo intenso e um desejo de bombeamento fácil. E Yu Tianyan exclamou que isso era simplesmente maravilhoso e que ele precisava continuar imediatamente, com um sorriso largo e cheio de entusiasmo.
Ele correu para a multidão de lobos selvagens da neve de Krai, com a intenção de usar a técnica de absorção de estrelas. Acompanhando cada vitória de Yu e Tianyan, a voz não parava nem por um segundo. Assim que o personagem principal mais uma vez tirava um novo Kai do corpo de uma fera com olhos ardentes, a voz parabenizava Yu e Tianyan e exclamava que ele havia matado o lobo da neve com sucesso, ganhando 50 pontos de experiência e 3 pontos de loucura. Em um determinado momento, até o próprio personagem principal parou de notar o número de criaturas derrotadas e ficou furioso. Yu e Tianyan percebeu com entusiasmo que podia sentir o sangue Kai circulando por seu corpo e a energia interna preenchendo seus meridianos. O personagem principal percebeu que seus passos se tornaram muito mais fáceis e rápidos do que eram antes dessa simples batalha. Ele sorriu sinceramente, contente com um leve contentamento, percebendo com alegria como o cultivador ainda se sentia. Olhando para trás e vendo muitos outros animais selvagens ainda mais furiosos, o personagem principal exclamou que ainda restavam muitos lobos da neve e que eles não deveriam ser desperdiçados. Mas assim que os animais loucos com olhos escarlates ardentes correram para Yu Tianyan novamente, ele decidiu que experimentaria sua nova arma e instantaneamente colocou uma luva com lâminas de prata em seu punho, fazendo-a brilhar com uma força incrível. O personagem principal deu uma investida brusca, gritando o nome de sua arma, a manopla de gelo, e muitos relâmpagos brilhantes brilharam ao seu redor novamente. Em um piscar de olhos, correndo para a multidão de lobos da neve que já estavam prestes a atacar Yu e Tianyan, ele os espalhou por toda a zona de batalha, matando várias feras já sem vida de uma só vez com um golpe, e a voz acompanhou esse golpe incrível com o anúncio de que o personagem principal havia matado com sucesso até 5 lobos da neve, recebendo 2.500 pontos de experiência e 5 pontos de loucura. Olhando ao redor do campo de batalha e para os corpos sem vida de seus antigos inimigos bestiais, Yu e Tianyan olhou com uma espécie de loucura e prazer para sua mão que segurava uma arma prateada que fumegava com fluxos vermelhos brilhantes de matéria e exclamou com todo o prazer interior que essas luvas de gelo são incríveis. Com um sorriso na boca e abrindo simultaneamente a interface com o inventário, ele olhou para os objetos. Finalmente, depois de encontrar o que estava procurando com tanto afinco, ele disse que agora cada lobo dá apenas 50 pontos de experiência, e que agora é o momento de usar todas as vantagens. Ele exclamou solenemente que agora era a hora de usar as cartas para ganhar 10 vezes mais experiência. Yu e Tianyan, em uma postura confiante e convidativa e sorrindo muito, exclamou para os lobos da neve que já haviam corrido em sua direção, abrindo furiosamente suas bocas cheias de dentes incrivelmente afiados, semelhantes a adagas, para que o atacassem sem demora. Os animais selvagens enlouquecidos não contrariaram o personagem principal e correram para ele com toda a multidão impetuosa. Yu e Tianyan voou pelo ar em direção aos lobos da neve e, como se estivesse se referindo à própria experiência, exclamou que o estava seguindo e que ele definitivamente se tornaria mais forte. A batalha foi desigual e, portanto, prosseguiu com uma rapidez incrível, tanto que o personagem principal nem percebeu quando, mais uma vez, deixou seus inimigos animais selvagens derrotados. E apenas uma voz desconhecida e familiar, quando o herói deixou para trás apenas o corpo sem vida de um lobo da neve. Yu e Tianyan parabenizava Yu e Tianyan sem parar e declarava quantos lobos ele havia matado e quantos pontos de experiência e de loucura ele havia ganhado. Graças ao cartão de experiência aplicado e ao volume 10 vezes maior, a pontuação já era de dezenas de milhares, e o número de inimigos derrotados era de centenas. Aqui ele matou com sucesso 7 lobos da neve, ganhando 3.500 pontos de experiência e 21 pontos de loucura. Aqui, ele já matou até 9 lobos da neve e ganhou 4.500 pontos de experiência e 27 pontos de loucura. Agora é menor. Yu e Tianyan matou 5 lobos da neve e recebeu 2.500 pontos de experiência preciosa e 21 pontos de loucura. Somente depois de uma quantidade incrível de tempo, o personagem principal, respirando muito pesadamente, Yu e Tianyan congelou no meio de um campo com centenas de corpos sem vida de lobos selvagens da neve, finalmente permitindo a si mesmo o descanso necessário, e sua luva de gelo, que ele fechou em um punho, fumegou com uma matéria vermelha brilhante desconhecida, cheia de uma energia que ele nunca tinha visto antes. Yu e Tianyan permaneceu em silêncio, ouvindo a voz falar novamente, que lhe anunciou que ele já havia alcançado o 6º nível de aprimoramento corporal. Por outro lado, a voz dizia que o personagem principal já havia alcançado o 7º nível de aprimoramento corporal. E,
Finalmente, a voz,